E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que você esteja bem, esteja na paz. E hoje vamos estudar um tema bem interessante que pouquíssimas pessoas sabem a respeito do cantar do galo. Será que era cantar mesmo do galo, né? O cantar do galo. A gente vai estudar um pouco sobre isso de forma bem rápida, bem resumida, mas bem didática. O episódio do cantar do galo, ele tá registrado nos 4 documentos que a gente tem nos evangelhos, né? Nos 3 sinóticos e no evangelho de João. No evangelho de Marcos, 14 a 30, eu não vou ler, depois você lê aí. No evangelho de Mateus, 26, capítulo 26, versículo 31 ao 35. No de Lucas, 22, capítulo 22, do 31 ao 34. E no quarto evangelho, no capítulo 13, dos versículos 36 a 38. Para a gente entender esse cantar, essa negação de Pedro quando o galo canta, quando o galo cantou, vamos dizer assim, a gente tem que entender que o julgamento de Jesus ele passou por 6 julgamentos, né? 6 julgamentos. Anás, Caifás e o Sinédrio. Esse episódio do galo cantar, ele tá no julgamento entre esses julgamentos aqui, né? Entre o julgamento de Anás, né? Do sumo sacerdote lá. É importante a gente saber que a, 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 a interpretação comum desses versículos aí foi que realmente um galo cantou, uma ave cantou quando Pedro negou Jesus. É só você ler os versículos que eu deixei aqui. Eu não vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Só que tem um probleminha aí dentro do contexto judaico barra romano. Muitos entendem que não seria ou não é um galo, uma ave. Por quê? Porque dentro do período de 24 horas, né, que a gente poderia dizer assim, a gente tem o dia dividido em alguns períodos, né? E dentro desses períodos a gente tem vigílias, que os romanos faziam essas vigílias para vigiar, óbvio, ali o templo, né? Uma vez que a Judéia, Jerusalém, estava sob jurisdição romana, né? E também dos seus prefeitos e tal. Jurisdição romana, enfim. Então, os romanos eles dividiam as vigílias em 4 períodos de 3 em 3 horas. 4 períodos de 3 em 3 horas. O primeiro período ia das 6 horas às 9 horas. O segundo período ia das 9 horas à meia-noite, que seria 24 horas, né? Daria 24 horas. O terceiro período seria da meia-noite às 3 horas e o quarto período das 3 horas às 6 horas. O que interessa nesse episódio aqui de Pedro, com Jesus e Pedro, do cantar do galo, seria o terceiro período dentro do ambiente do julgamento de Anás Caifás. Aqui o primeiro julgamento, né, de Anás. Então, tem um documento chamado Mishnah, que é um documento que os judeus reuniram a tradição oral, as conversas judaicas, os ensinos judaicos do ano 70 ao ano 200, se eu não estiver enganado. Esse documento ele traz vários estudos, várias coisas da tradição que eram falada, ensinada no período do judaísmo, no período de Jesus, né, e posterior a ele. E esse período, esses ensinos têm um ensino de que os sacerdotes e os sumos sacerdotes, no caso aqui do julgamento de Jesus, né, nesse ambiente, eles não criavam galo. Eles não criavam galo. Não havia galinheiro dentro do templo ali e tal. Então, a gente pega esse primeiro rastro para investigar. O segundo rastro, a segunda linha de pensamento, é que, não havendo galo, a gente tinha na troca dos períodos de vigílias romana, a gente tinha um anúncio com a corneta, né? Para mostrar a troca de vigília, né? Das 6 às 9 horas, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 horas da manhã. Então,
Quando havia essa troca de vigília, havia um som, o soldado ele iria tocar a essa corneta, que em latim é a mesma raiz, ou seja, a mesma parte comum da palavra para galo, galicínio em latim, que é a língua que os romanos falavam. Então, entende-se que aqui, provavelmente seguindo esse rastro, seguindo essa investigação e essa linha contextual do que está acontecendo do julgamento, uma vez que o julgamento judaico, os sumos sacerdotes não criavam galos, por esse documento da Mishnah, que a gente vai ver mais tardio, óbvio, né? Entende-se que é uma corneta aqui, e não é simplesmente uma ave, não é uma ave. Claro que poderia ser uma ave, não tem problema nenhum ser uma ave, mas seguindo esse contexto, entende-se, muitos entendem que se trata simplesmente de uma corneta na troca de vigília quando Pedro nega Jesus. Olha que interessante isso aqui. Então, e aí, o que é que você acha? Você acha que é uma ave mesmo? Você acha que é a corneta dentro desse contexto aqui? Eu espero que você tenha curtido. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais curto, um vídeo de uma curiosidade histórica, né? Isso aqui não é tão relevante quanto ao resultado desse episódio, porque o resultado e a aplicação que você deve entender aqui é a negação de Pedro. Seja corneta, seja ave, seja o que for, ele negou Jesus, né? Por mais que ele seja impulsivo, o Pedro seja impulsivo e tal, ele negou e se cumpriu aquilo que Jesus havia predito, né? Por isso. Então, bem interessante isso, consenso, boa parte dos estudiosos eles entendem esse episódio que é uma corneta. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque sempre farei vídeos, ou melhor, vou tentar fazer uma vez por semana aqui, vídeos com cunho teológico, filosófico e linguístico, né? Não fiz nenhum vídeo ainda da parte filosófica mesmo, mas envolve, você pode ver que essa parte da linguagem, ela está dentro dos textos teológicos, porque a palavra galicínio, se eu não estiver enganado, eu acho que é assim que pronuncia, em latim, tem a mesma raiz de galo, né? A corneta, galicínio, tem a mesma raiz de galo. Então, provavelmente, aqui era um galo. Desculpa, era uma corneta. E não uma ave, ok? Um abraço, fique com Deus.